Olá, pessoal. Quero estar desejando aí para todos vocês aí uma paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que as bênçãos do Senhor nosso Deus possam estar reinando aí no lar e no meio da família de todos vocês, tá bom? Pessoal, mais uma vez estou passando por aqui para poder estar conversando um pouco com vocês, tá bom, pessoal? Embora este canal não pertence a mim, pertence à minha esposa, nossa irmã Joelma, né? Simplesmente eu estou ao lado dela aí, dando esse pequeno suporte a ela. Desde já, pessoal, quero estar pedindo também aí a todos vocês deixarem aquele like, se inscreva também aí no nosso canal, pessoal, e compartilhe aí os nossos vídeos, né, com mais pessoas. Certamente a gente vai estar entendendo que vocês estão gostando aí do nosso canal, tá bom? Outra coisa também, pessoal, não se esqueça de, de se inscrever, né? Ou seja, de deixar os seus comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar os seus comentários, tá bom, pessoal? Estamos falando aqui do nosso estado do Espírito Santo, né? Hoje é dia 11/11 de 2025, né? Hoje é terça-feira, né? Dia 11/11 de 2025. É um dia super agradabilíssimo aqui no nosso estado do Espírito Santo, né? E já quero aproveitar também, eu quero estar deixando aqui uma palavra, pessoal. Eu quero estar falando um pouco sobre Jesus, né? Para todos vocês nessa tarde, né? Pessoal, veja bem, a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, né? Por que que os judeus, os próprios judeus, pessoal, rejeitaram a Jesus? Será por quê, né? Por que será? Aí entra várias questões, né, em cima deste assunto, né, pessoal? Entra várias questões em cima deste assunto, né? Será que foi por causa aí do perfil de Jesus, pessoal? Né? Será que foi por causa do perfil de Jesus? Porque Jesus, lá no livro de Isaías 53, a Bíblia diz que, que que Jesus não tinha nenhuma beleza e nenhuma formosura, né? Será que foi por causa disso? Por causa do perfil de Jesus, né? Ou foi por uma questão social, né? Devido Jesus ter nascido aí em uma família pobre e humilde, né? Porque a Bíblia diz que o pai de Jesus era carpinteiro, né? A Bíblia diz também que Jesus, quando nasceu, logo quando Jesus nasceu, pessoal, Jesus foi posto exatamente dentro de uma manjedoura, né? Então, será que foi por essa questão social que eles rejeitaram a Jesus? Então, fique aí, né, pessoal, a nossa pergunta, né? O nosso questionamento, o porquê que os fariseus eles rejeitaram a Jesus. E pode ser também, pessoal, por divergências teológicas, né? Porque podemos ver que aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus pregava, os fariseus não aceitavam. Eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Eles não aceitavam aquilo que Jesus ensinava. Então pode ser também por essa divergência teológica. Pessoal, veja bem, não sabendo eles, pessoal, que Deus ele escolhe exatamente o simples e humilde, né, para realizar a sua missão. Deus ele escolhe exatamente os simples e humildes, exatamente para realizar a sua missão. Pena que muitos povos não aceitam a mensagem salvadora por causa da simplicidade, pessoal, tanto do mensageiro como também da própria mensagem. Então eles não aceitaram a Jesus naquela época
por essas razões, devido Jesus ser uma pessoa simples e humilde. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus. Muito pelo contrário, antes ele se esvaziou e se fez em forma de homem, né? Jesus se fez em forma de homem, ou seja, Jesus veio para servir, não para ser servido. Tanto é que lá no livro de João, capítulo 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz, pessoal, que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Então, foi exatamente por esta razão, por essas razões, né? Devido Jesus, por causa da simplicidade, por causa da humildade de Jesus, né? Devido Jesus aí, pessoal, ele se associar com pessoas pobres, né? Devido Jesus se associar com pessoas pobres. Então, por essas razões, Jesus ele foi odiado pelos fariseus, né? Jesus ele foi odiado pelos fariseus exatamente por essas razões. Por este motivo também de Jesus gostar de se associar com pessoas pobres e humildes. Então eles perderam ali, né? Eles perderam exatamente o verdadeiro Messias que Deus havia ali o enviado. A Bíblia diz que Jesus, ele sendo o verbo, ele se fez carne para poder exatamente habitar no meio dos homens. Tá vendo aí, pessoal? Só que o Messias, o verdadeiro Messias que os fariseus esperavam naquela época, era exatamente um Messias político, para poder brigar pelas suas causas. Este era exatamente o verdadeiro Messias que os fariseus aguardavam naquela época. Pessoal, não vamos agir como os fariseus agiram, não. Vamos agir diferente, vamos valorizar o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz do Calvário, pessoal. Vamos valorizar isso aí. Por que Jesus ele veio de uma forma humilde, de uma forma simples? Exatamente para chegar até o destino final, que era o destino da cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz do Calvário, nenhum de nós estaríamos aqui hoje falando de Jesus. Nenhum de nós, pessoal. Nenhum de nós. Então, por isso que nós temos que valorizar o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz do Calvário. Valorize o sangue derramado de Jesus Cristo, porque Jesus ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é o único que vai nos levar até a Deus. Você quer ser um dos tais? Valorize o sangue de Jesus. Valorize aquele sangue que Jesus derramou por você lá na cruz do Calvário e certamente você será esse um dos tais. Que Deus abençoe.